Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência nessa sexta-feira, que antecede o primeiro debate presidencial antes do segundo turno. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda hoje em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mais tarde, foi a Belo Horizonte, onde se encontrou com prefeitos mineiros e o governador do estado, Romeu Zema. O repórter Leandro Magalhães tem todas as informações. Leandro, boa noite. Oi, Felipe, muito boa noite para você, boa noite a todos. Felipe, Jair Bolsonaro cumpriu a agenda de campanha mais cedo no Rio de Janeiro, onde ele concedeu uma entrevista a um podcast Paparazzo Rubro-Negro, na qual criticou a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que tornou sem efeito as investigações abertas pelo Ministério da Justiça e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sobre os institutos de pesquisa. Ainda no Rio de Janeiro, antes do discurso que fez na cidade de Duque de Caxias, o presidente levou um susto após parte da estrutura do palco ceder. À tarde, o candidato do Partido Liberal seguiu para Belo Horizonte, segunda visita à capital mineira só nesta semana. O presidente participou de um evento na zona sul da capital, ao lado do candidato a vice, general Braga Neto, que é mineiro, e do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema. O evento reuniu 687 prefeitos de Minas Gerais. Vale ressaltar que Minas possui 853 municípios. Durante o discurso, Bolsonaro criticou a gestão do PT no estado, ao dizer que o partido esconde nomes como o da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-governador de Minas, Fernando Pimentel. Prefeitos também pediram a criação de uma secretaria para atender os municípios. Jair Bolsonaro confirmou a criação dessa secretaria, se eleito, e disse que o ministro da Indústria será um mineiro. Após o discurso, Jair Bolsonaro tirou fotos com todos os prefeitos que fizeram uma fila e, neste momento, ele participa de uma live, Mulheres de Minas com Bolsonaro. Daqui de Minas, o presidente segue para Teresina, onde terá um evento amanhã pela manhã. Por sinal, amanhã ele terá um evento em Teresina, depois Fortaleza e São Luís. Eu volto ao estúdio. Felipe? Muito obrigado, Leandro. E hoje, no evento que participou em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro chamou o Bolsa Família de esmola e afirmou que o Auxílio Brasil de R$ 600 é possível porque não há corrupção no governo. Vamos ver. Hoje temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Hoje nós atendemos aos mais pobres com um projeto social de verdade, não uma esmola como era o Bolsa Família. Hoje os mais humildes, os mais pobres, recebem no mínimo R$ 600. E vocês sabem por que nós conseguimos pagar isso? Porque no meu governo não tem corrupção. Muito bem, vamos começar a roda de análise com Raquel Landim, já que estamos falando de Minas Gerais e Jair Bolsonaro falando dos R$ 600 do auxílio, que é ainda uma incógnita de onde virá esse dinheiro em 2023. Felipe, seja quem for o vencedor, só tem uma maneira deles conseguirem esse dinheiro. Ambos vão mandar uma proposta de emenda constitucional para o Congresso ainda este ano. Se for o Bolsonaro, né, ele mesmo via governo federal, algum deputado aliado. Se for Lula, vai ser algum deputado do PT para garantir esse pagamento em janeiro. Agora, Bolsonaro ali, ele usa uma retórica complicada, né? Quando ele resgata essa questão do Bolsa Família, de chamar de esmola, você simplesmente aumentar o valor do dinheiro que você paga, não necessariamente significa um programa melhor. A gente já discutiu isso algumas vezes sobre programas de distribuição de renda. O Auxílio Brasil, embora ele esteja com um valor muito maior, e isso obviamente beneficia as famílias, ele hoje tem problemas de focalização, dificuldade de chegar na pessoa mais pobre, o agente não consegue ir até essa pessoa. Então, assim, ele tem um gasto muito grande e, às vezes, uma eficiência reduzida, porque acaba não chegando naquele que mais precisa. E essa questão da esmola, ela vem lá de trás desta ideia de que o Bolsa não teria uma porta de saída. E, efetivamente, era um defeito do Bolsa Família, uma dificuldade que o programa tinha e que ela continua no Auxílio Brasil. O programa não evoluiu nisso. Não existe um acompanhamento dessas famílias, como é feito em outros países, como, por exemplo, no Chile, um acompanhamento efetivo para fazer um plano de vida para essas pessoas, para que elas possam sair da pobreza. Então, ele está usando ali uma retórica eleitoral
muito simplista para tentar comparar os dois programas e dizer que o dele é melhor. Difícil que isso convença o eleitor. Ele teve várias declarações nesse sentido, né, cara? Tem aquele tweet dele, se eu não me engano, foi 2010, que ele chamou de Bolsa Farelo, que manteria aquela turma no poder, se referindo, evidentemente, à turma do PT. Eu, que sou do Rio de Janeiro, lembro bem também que ele deu uma palestra na UF, foi um ano depois, em 2011, e ele falou que o Bolsa Família compra o voto do idiota. Ele chamou de idiota, portanto, aquele beneficiário que recebia aquele valor e votava no governo que tinha concedido. Você entendeu assim também, como ele chamando de esmola, porque o valor antes era menor do que o valor que é agora? Naquela ocasião? Não, porque agora ele voltou a chamar de esmola. Por que ele está fazendo isso? É que agora a referência que ele faz, a relação que ele faz é como se fosse algo não estruturado, né? Eu acho que naquela... Ele está se referindo... Acho que é agora ele está se valor referindo ao mesmo. valor, porque o Bolsa agora Família é uma miséria, agora é pouco dinheiro. Antes era pouco dinheiro, pouco o Bolsa Família era de 160 a 180 reais. Sim, e lá aquela ocasião, a crítica anterior dele e dos filhos, né? Que os filhos também têm... a gente consegue resgatar críticas ao Bolsa Família anteriores, também era nessa linha de que quase que compra de votos, né? Acho que essa sempre foi a linha. Agora, é sempre importante ressaltar, o Bolsa Família, ele foi criado no começo de 2004, depois que o Fome Zero não deu certo. Juntando o auxílio... os programas do Fernando Henrique. Isso, e dando escala, né? Deu muita escala a eles. Agora... Se a gente comparar em 1 ano e 3 meses depois da posse, o Lula estruturou o Bolsa Família. O Auxílio Brasil só foi sair 3 anos e meio depois da posse, né? O principal programa social do governo, que carece ali de uma estruturação maior. Eu penso até que se ele for reeleito, ele, enfim, até vai olhar mais, né? Ou deveria, né? Tá tomando a lição, porque o recorte regional da eleição é fragorosamente... muito em razão de políticas sociais que o principal adversário dele fez e que a direita não conseguiu resgatar. O Auxílio Brasil, ele vem do auxílio emergencial que surge pela pandemia, gera dividendos eleitorais para Bolsonaro e por isso ele é resgatado, né? Ele não é uma política que ele é criado numa preocupação com a baixa renda. Ele vem de uma situação, foi a situação pandêmica, onde não havia outra alternativa. Paulo Guedes recorre a isso de uma forma ali efetiva, foi muito importante. E ele vira uma política, ele vai sendo renovado seguidas vezes, volta, mas vira uma política diante desse dividendo eleitoral. Tá? Acho que isso ficou muito claro para o eleitor. Acabou de sair o resultado do Datafolha, então eu vou interromper a discussão para dar aqui. Divulgou há pouco uma nova pesquisa de intenção de votos para presidente. Vamos aos números. No primeiro levantamento divulgado na semana passada, Lula do PT aparecia com 53% das intenções de voto. Agora ele mantém os 53%. Jair Bolsonaro do PL aparecia com 47% na semana passada, agora tem os mesmos 47%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O Datafolha ouviu 2.898 brasileiros entre ontem e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisas eleitorais mostram uma tendência e não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não é uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor. Muito bem, Bolsonaro teve agenda hoje em Minas Gerais, estado em que perdeu para Lula no primeiro turno. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e é palco de uma das maiores batalhas por votos entre Lula e Bolsonaro. Os dois candidatos articulam, ao lado de lideranças no estado, caminhos para melhorar o desempenho no segundo turno da eleição presidencial. Raquel Landim nos traz agora um cruzamento de dados que mostra como ficou a votação em cada município de Minas para o governo e para a presidência. Dados que nos ajudam a entender esses movimentos de campanha. Raquel, você tem esse bastidor, é muito interessante ver o voto que foi no Romeu Zema e o voto que foi no Jair Bolsonaro e no Lula e essas dobradinhas. Os dados, na verdade, foram preparados pelo Maurício para nós. Quer falar um pouquinho, Maurício? Sim, os dados são do TSE, o que a gente fez foi simplesmente cruzar, né, os resultados da campanha de governador, do pleito de governador com o pleito presidencial. Né?
Então, vou aqui pro telão, você vai ficar com ciúme? Imagina. Então, tá bom. Vou pedir aqui para o nosso diretor de TV, o nosso mapinha. Olha só, aqui a gente consegue ver os cruzamentos de votos desse voto Bolsozema, o Lula Calil, o Luzema, falei certo, Yuri? E o Lula Carlos Viana, foi os dados que o Maurício preparou. E vou focar aqui no Luzema, que é o mais interessante, que é o que está em disputa nessa eleição. É este voto que o governador Romeu Zema quer virar para Bolsonaro. Estima-se dentro da campanha de Romeu Zema que é mais ou menos 1,5 milhão de votos. Vocês podem ver que é tudo aqui que está em rosa clarinho, então ele está bastante espalhado por Minas inteiro, mas tem 3 regiões principais. Estamos falando aqui do Triângulo Mineiro, uma região muito agrícola, então até espanta que Lula vença aqui em algumas regiões, embora Bolsonaro ganhe nas zonas mais populosas, Uberlândia e Uberaba. Estamos falando aqui da minha Zona da Mata, Juiz de Fora, e também no norte aqui de Minas. É uma região muito petista, muito forte a presença de Lula, mas onde Zema também vai muito bem, que ele tem muita ligação com os prefeitos. Então, está focada nessas 3 regiões a estratégia de Zema para conversar com esses eleitores. E, para isso, ele conta com esses prefeitos com os quais ele conversou hoje. São mais de 600 prefeitos. E a mensagem dele hoje para eles é: vão a campo e tentem virar esses votos. Agora, se engana quem acha que o governador não vai arregaçar as mangas ele mesmo. A partir da semana que vem, ele vai ter 13 agendas pelo Estado. Pelo menos 3 com o próprio presidente Jair Bolsonaro, mas tem viagens com Michele Bolsonaro, com Braga Neto, o vice-presidente, que também é mineiro, e aqui no Triângulo, olha, com a ministra Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, recém-eleita senadora, que é muito bem vista na região. Mais cedo eu consegui, com a campanha do Zema, um trechinho de uma fala dele para os prefeitos, onde ele destaca esse empenho dele, onde ele fala desse empenho dele, e ele se refere ao PT como um partido totalitário. Vamos ver. Eu, de certa maneira, vou cumprir pouquíssimas agendas de governo, algumas que não tenho como deixar, mas vou dedicar quase todo o meu tempo para mostrar o perigo que o Brasil está correndo com a volta desse partido totalitário. Parabéns, governador! E eu preciso contar com os senhores e com as senhoras aqui. Precisamos trabalhar. Raquel, quer comentar a declaração do Romeu Zema? Ele está deixando muito claro, né? Se a gente tinha alguma dúvida de que ele, por conta do tamanho da dívida de Minas, da relação que ele precisa com o governo federal, se ele ia pegar mais leve para caso Lula fosse eleito, ali ele está deixando claro. Dentro ali da campanha, o entorno bem próximo do Zema, a explicação é a seguinte: nós temos uma divisão muito clara com o PT, ideológica, de programa, e não vamos recuar. Agora, achei interessante desculpa, Felipe. Nada, fica à vontade. A carta que a Associação Mineira de Municípios apresentou, né, a lista de reivindicações, são 16 reivindicações apresentadas hoje ao presidente Jair Bolsonaro, dentre as quais adicional de 1,5% no FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios. Que é uma bandeira da Confederação Nacional dos Municípios também, né? Não, mas é uma lista de 16. Não, eu digo, essa questão do 1,5%, isso é nacional, é uma Daí tem divisão nacional do bolo tributário entre os entes federados, né, melhorando a qualidade das relações federativas, compensação financeira. É que tem muita coisa que o governador não pode garantir. Não, isso para o Bolsonaro. Isso. Para o Bolsonaro. Flexibilização de recursos da saúde, revisão da Lei Candir. Daí tem início e conclusão da duplicação de umas 10 rodovias aqui. Ou seja, uma agenda local mesmo. Isso, né? Assim, isso. Daí tem compensação financeira pela exploração da silvicultura. Tem investimento em segurança única, em segurança hídrica, desoneração do IPI. Ou seja, né, a gente vem falando aqui também, né, não é um apoio, o apoio é político, o apoio é ideológico, mas o apoio também é muito centrado em promessas que hoje quem é o incumbente, em princípio, tem que sinalizar para conseguir esse apoio de troca. Você não vai ver a prefeitada se mexendo e operando só porque um é vermelho, o outro é
verde e amarelo, né? Não só por isso. Felipe, Você tem uma... Vou explorar o nosso convidado, Maurício Moura, do Instituto Ideia. Eu queria falar justamente sobre o perfil desse eleitor que vota no Romeu Zema e no Lula ao mesmo tempo. Para muita gente que fica presa a um debate ideológico, vê o Romeu Zema mais no campo da direita, o Lula mais no campo da esquerda e não entende muito essa singularidade em Minas Gerais. Acontece também lá no meu Rio de Janeiro. Teve voto no governador Cláudio Castro, que é voto no Lula, e o Jair Bolsonaro, junto com o Castro, está tentando virar esse voto para ele, o que seriam 2 pontos, né? Tem um peso 2, você tira um do adversário e leva para você. Vocês conseguem identificar esse perfil? O que leva um eleitor ali de Minas Gerais a votar no governador de um campo e, ao mesmo tempo, no presidente de outro? Bom, em primeiro lugar, que isso não é um fato inédito em Minas Gerais, né? Eu só queria pontuar que, em 2006, o Aécio Neves foi eleito em primeiro turno e a gente teve o voto Lulécio. Claramente, no mapa, tinha votos do Aécio e do Lula, inclusive, muito similares em termos geográficos, né? O perfil desse eleitor é um perfil de eleitor de classe média baixa, né? Que a gente chama de 2 a 5 salários mínimos. Não é a classe A e B e também não é o povão do norte de Minas, que, como a Raquel mostrou, é muito forte no PT. Isso aconteceu também em 2010, quando o Anastasia foi eleito em primeiro turno, era o fenômeno chamado Anastadilma. Então, isso é a terceira vez que eu vejo isso acontecer. E aí, Raquel, tem uma boa notícia para o presidente Bolsonaro e uma má notícia. A boa notícia é que eu acho que o Zema faz uma coisa muito inteligente, que não é falar sobre o Lula, ele fala do PT. Porque o Lula é uma figura bem avaliada no estado de Minas e a gestão do Fernando Pimentel foi uma gestão muito mal avaliada, inclusive ele não foi nem para o segundo turno em 2018. Então eu acho que ele é muito inteligente quando ele coloca a coisa como é o PT, não é o Lula. Partido totalitário, né? O problema não é o Lula, é o PT. Totalmente, porque a memória do Mineiro é negativa. A gestão do PT foi uma gestão ruim, foi mal avaliada e ele não foi nem para o segundo turno. A má notícia que eu vejo é que, assim, eu acho que a relação do Mineiro com o Zema é uma relação muito pessoal em função do trabalho dele como governador. Ele teve uma gestão bem avaliada durante todo o mandato, especialmente quando ele abraçou a questão da vacinação. É impressionante quando a gente olha a curva de popularidade do Zema antes dele abraçar a vacinação e depois que ele abraçou a vacinação, mudou radicalmente. E ele tem estatísticas que, para mim, são muito desafiadoras para entender. A primeira, ele é o único governador que não elegeu um prefeito do próprio partido. Que num estado com a quantidade de 2020, municípios, né? Com a quantidade de municípios de Minas Gerais, isso é bastante, no mínimo para se perguntar, nenhum prefeito de 800 em tanto. E ele também é um governador que não elegeu nenhum deputado federal. Que também é uma questão. Como é que um cara que é eleito no primeiro turno não elege... É engraçado que ele não elegeu prefeito, mas ele tem mais de 600 prefeitos apoiando ele, de uma míriade de partidos. Então, por isso que é desafiador. E por último, ele elegeu 3 deputados estaduais. Então, assim, eu tenho dificuldade de ver que essa relação do Zema vai além do trabalho que ele fez como governador. Mas eu acho que a linha de discurso dele é muito correta. Ele não fala nunca do Lula, porque o Lula é uma figura admirada em Minas, tanto é que venceu. Ele puxa muito a memória do PT. E só um detalhe, você falou de prefeitos e de deputados federais. Agora, nessa negociação do Romeu Zema para apoiar Jair Bolsonaro, ele cobrou ali o apoio na Assembleia Legislativa de Minas Gerais dos 9 deputados estaduais eleitos pelo PL, o partido do presidente. Então, ele precisa ali de todo o apoio para governar também de uma maneira local. Agora, você, Maurício, estava falando aí do histórico das eleições, 2010, 2014, e o Yuri estava só assim, ó. Nosso Yuri Pidia, porque a função dele nesse programa traz aqui todo o histórico, ele está assim, é verdade. Na verdade, foi 2006 e 2010. 2006 e 2010, né, que teve aquelas dobradinhas. Teve um governador, Anastácia Dilma e Lula. Teve um governador eleito em primeiro turno com um mapa que era diferente da eleição presidencial. Eu reparei também, o Yuri estava só assim. Yuri, o que você acha dessa singularidade de Minas Gerais? Não, esse histórico que o Maurício estava trazendo, eu só chamava de Dilmazia e não de Anastácia Dilma, que você falou. É a única... Qual que é mais sonoro? Anastácia Dilma é forte, né? Porque você ia pelo nacional e depois o estadual, né? O Lulécio, o Dilmazia. E aí agora esse Luzema ficou muito forte. Na verdade, eu ia te perguntar uma coisa nesse mapeamento que você fez para a Raquel. Você vai, não sei se vou exigir demais. Vocês lembram o número de municípios em que deu Lula e que deu Zema? Não. Esses que estavam em rosa. Se você olhar só pelo número do município, a gente está falando aí de 20% do estado, mas a questão é o volume de votos, né? Que aí cai um pouco, né? Que é enorme. Não, porque quando a gente estava ainda no 360, quando 1,5 milhão, Yuri, é a diferença. Diferente de votos, isso. De votos que o Zema teve e o Bolsonaro não teve. Sim. Então é o que eles acham que ele poderia virar, teoricamente. Agora é impressionante, o Triângulo Mineiro e Sul de Minas
majoritariamente lulista. Não, mas É a zona da mata, né? Não é o sul de Minas. Calma que Minas são muitas. O triângulo, a Raquel mencionou bem, a parte azul é a parte onde tem mais voto. Então tem muita cidade pequena ali. Sim. Exato. Porque esses mapas são muito legais, mas tem uma... pode dar uma má impressão que o município que tem um grande território, mas pouca gente, ele parece maior do que ele né? Tanto é que a maior concentração do Luzema é num quadrilátero que circunda a grande BH. Inclusive, foi onde teve o Lulesse, foi onde teve a Ana Sadim, onde está em termos de volume de voto, né? Agora, essa virada de voto... Felipe, porque eu ia te perguntar, só para não esquecer esse número, que a gente pegou ali no quente quando o Leandro Magalhães entrou a primeira vez para falar dessa reunião dos prefeitos. Minas tem 853 municípios. O Bolsonaro ganhou em 223. 630 deram vitória ao Lula. Então, quer dizer, embora ele seja importantíssimo ele conseguir reunir mais de 600 prefeitos nessa reunião de hoje, mas o cruzamento ali de prefeitos que vão ter que, muito entre aspas, brigar com o seu eleitor do primeiro turno, que foi o eleitor que deu vitória para o Lula, é um volume muito grande de gente. E esse é um desafio também dentro da linha pragmática que o Caio estava apontando. Uma coisa, de fato, o prefeito vai atender ao chamado do governador, vai levar a reivindicação para o presidente, mas ele também não pode brigar com o eleitor que daqui a 2 anos vai votar nele. Né? Totalmente. E lembrando que uma experiência de campanha, a maior mobilização dos prefeitos está ligada à eleição de deputado estadual e deputado federal. Porque é uma proxy muito forte do mesmo eleitorado. Então, o fato de não ter eleição de segundo turno tem um problema que é desmobilizar esse público que está pedindo voto para o deputado. Maurício, só uma questão muito rapidinha. Historicamente, acontece essa virada de votos? A gente tem um caso muito emblemático, o Geraldo Alckmin, que chegou no segundo turno e teve menos votos do que no primeiro, foi 2006, né, Yuri? 2006. E o Anastasia também teve isso em 2018 contra o Zema. Ele também perdeu votos do primeiro para o segundo turno. Acontece pouco, mas acontece. Acontece, é raríssimo, mas acontece. Nesses casos aí não aconteceu. Nem o Aécio não conseguiu reverter, nem o Anastasia. Não, mas também tem gente que criticava que o Aécio não fez nada pelo Alckmin também. Isso na época era um fato. Era a crítica tucana e em 2014 não foram rancorosos, né? Porque a votação do Aécio em 2014 no estado de São Paulo foi gigantesca, foi da ordem de 2/3. Cada eleição tem as suas circunstâncias.